Mateus capítulo 16, versículo 14 a 19, diz assim: E lhes disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno... E eu lhes darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Feche seus olhos agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Me coloco humildemente na Tua presença, como Teu menino de recado, Senhor. Fala o que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Pai, edifica a Tua igreja, que os corações estejam abertos para a Tua semente, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Agora senta virando para o seu irmão e diga assim: irmão, não me atrapalhe agora, porque Deus vai falar contigo e comigo, amém? Eu gosto muito da participação da igreja. Lá em Brasília sou conhecido do pastor do amém. Eu fico: amém, igreja, bora lá. Queridos, 1966 anos existe esse texto. E quem escreveu esse texto foi o apóstolo, ex-cobrador de imposto e testemunha ocular dos mistérios de Jesus. O apóstolo Mateus nos relata uma história interessante antes dele escrever esse texto. Ele nos conta que, algumas horas antes, os discípulos começaram a ter uma discussão. Uma discussão besta, começaram a trocar farpas, como o povo diz. Porque estavam se discutindo quem iria trazer o pão para a ceia. E Jesus chega no meio dessa discussão, dá uma repreensão nos discípulos. E Jesus percebe que os discípulos ainda estavam cheios do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus. E Jesus repreende aquela doutrina julgadora. E Jesus tenta mostrar para os discípulos o amor. E horas depois eles vão para Cesareia de Filipe. E Jesus faz um teste. Jesus vira para aqueles discípulos e diz: quem vocês acham que os homens acham que eu sou? E quem eu sou para vocês? E eles começaram falando que os homens achavam. E diziam: olha, os homens estão dizendo que tu és Elias. Certo. Que mais? Os homens dizem que você é João Batista. Eu disse: mas não é como se João Batista viveu na mesma época que Jesus e conheceu Jesus pessoalmente. Alguns dizem que você é até Jeremias, o grande profeta que voltou e está profetizando sobre Israel. E vocês, quem diz que eu sou? E nessa hora Pedro, tomado pelo Espírito Santo, Pedro vira e diz: tu és o Cristo. Uma palavra grega que tem o mesmo significado de Messiah ou Messias, uma palavra hebraica, que significa separado, ungido ou escolhido. E Jesus se alegra com aquela resposta de Pedro e diz: verdadeiramente tu és agora não Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas, mas tu és agora Petra, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E neste versículo que nós lemos, Jesus nos faz uma grande promessa, uma promessa à igreja. Uma promessa tão importante, queridos, que ela tem que ser nossa leitura de cabeceira e nossa verdade universal. É uma promessa que dentro desta promessa existe duas revelações que eu quero trazer aqui nesta noite. Quantas eu disse? E duas revelações que significa nesta palavra duas portas. Que eu quero que você aprenda aqui nesta noite. Porque esta igreja sairá daqui cheia
da unção de Deus e do poder de Deus depois disso. Quantos creem nisso? Na galeria, quantos creem? Oh, glória. Queridos, Jesus vira para Pedro e diz: vou fazer minha igreja neste princípio. E a primeira porta está escrita direta no texto. A segunda porta, ela está subentendida no texto. E o que é porta? Porta, nada mais, nada menos, ela tem duas funções básicas. Porta, ela consegue ligar dois ambientes. Nós estamos vendo aquele ambiente fora, ali no corredor, e nós estamos vendo o ambiente aqui no templo. Então você tem que atravessar essa porta. A porta, ela liga dois ambientes. Se você está na rua, você entra pela porta de sua casa, você está na sua? Então, a porta nada mais, nada menos, tem uma das funções que é ligar os ambientes. E a segunda função é o que está explícita no texto. A porta é um objeto de defesa. Escute. A porta é um objeto de defesa. Se você fecha a porta à noite, é porque você não quer que o ladrão que está na rua não entre na sua. Se você fecha a porta do carro, você não quer que as duas forças centrífuga não jogue o passageiro que está dentro do carro quando você vira uma curva para fora do carro. Quando você fecha a porta do canil, você não quer que aquele cachorro brabo saia e te pegue. Então a porta é um sinal de defesa. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui, nós lemos inúmeras vezes na nossa EBD, na escola bíblica, ouvimos muitos pastores pregar, mas nós não nos atentamos na profundidade que Deus quer trazer nesta noite. Escute, Jesus diz que o fundamento da igreja dele seria que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu olho muito para o rosto das pessoas, pastor. O povo fica assim, tá certo. Quando você chega para Efésios 6, e você diz assim: lá nós temos a armadura celestial, ou a couraça da justiça, ou o escudo da fé, todo mundo, oh glória, aleluia. E o povo já está acostumado a desviar dos dardos inflamados do inimigo, mas é tudo uma questão de defesa. Quando nós entramos numa posição de defesa, nós cremos que Deus, a mão poderosa de Deus está sobre a nossa vida e nos livrará de todo o jugo do diabo, amém? Mas o que Jesus está dizendo aqui, o próprio Deus disse aqui, que Ele fundamentaria a sua igreja não na posição de defesa, mas sim na posição de ataque. Eu não ouvi, eu só ouvi uma pessoa dizer amém. Escute. As portas não são da igreja, as portas são do inferno. O que Jesus está dizendo é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja dele. O que eu vim trazer nesta noite é que muitas vezes nós dizemos: oh pastor, por que não está certo? A minha vida está tão difícil, pastor. Oh, nada dá certo aos céus, ó terra. Está tudo de perna para o ar, pastor. Tudo que eu faço não prospera. Não acontece nada de novo. Não consigo ganhar uma alma. Passo o ano todo e não ganho uma alma. Porque a posição que talvez você esteja tomando seja uma posição errada. A posição que Jesus fundamentou a igreja na pedra nunca foi uma posição de defesa, porque só chega quem corre, só derruba quem bate. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja.